E aí, galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Avelar, de Geografia, e nessa aula a gente traz como temática principal o papel das etnias na composição da população. Lembrando que toda essa composição tem a ver com o processo de formação territorial. Então, o processo de formação territorial do Brasil, a influência do Brasil, enquanto um território consolidado. Então, a gente traz alguns elementos importantes nessa composição populacional, advindos do processo de formação e configuração étnica social do Brasil. Inicialmente, a gente traz alguns conceitos fundamentais. Um dos principais é compreender a diferença entre etnia e raça. É importante que a gente observe a imagem, e ela apresenta alguns elementos étnicos fundamentais de formação da população brasileira. É uma população miscigenada, uma população mesclada, mas que a gente vai identificar alguns conceitos fundamentais, começando pela diferenciação entre etnia e raça. O conceito de raça é um conceito que está relacionado às características biológicas de uma determinada população. Então, o conceito de raça traz no seu bojo referências que correspondem ao formato, à forma biológica de composição da população. Então, todos esses elementos que dizem respeito à composição biológica. A etnia já é um conceito mais abrangente, Ele leva em consideração uma relação da comunidade humana definida a partir de hábitos, costumes, linguística e cultura. Então é um conceito bem mais abrangente, o conceito de etnia, diferencia-se do conceito de raça, que tem ligação com o aspecto biológico. O conceito de etnia, ele dá uma caracterização de identidade ao sujeito. Então, as relações étnicas, elas são relações que advêm das etnias, ou seja, do modo como aquela sociedade ela está trocando informações, como ela está trocando saberes, trocando a cultura, as formas culturais diferenciadas, de que forma essa linguística ela está presente, esses elementos da linguagem estão presentes. Isso daí compõe, de uma forma muito mais abrangente, a definição de etnia. Então, gente, é importante salientar que o conceito de raça, ele não agrega tanto para essa classificação de grupos humanos. Por quê? Porque os grupos humanos, eles se interrelacionam o tempo todo. Então, o conceito de raça, como ele é um conceito restrito aos aspectos biológicos, a formação biológica, ele não agrega tanto. Então, ele não tem essa preocupação. A gente trabalha muito mais com o conceito de etnia, que é mais abrangente, das relações socioespaciais. Inclusive, para a geografia, essas relações precisam ser consideradas porque elas se trabalham no espaço. O espaço é que é o cenário dessas relações. É importante salientar o tempo todo que essas relações elas estão presentes, mas o conceito de etnia ele leva muito mais em consideração essas relações. No entanto, o termo ainda é utilizado e no que se refere à política ou legislação, por exemplo, para definir igualdade racial e preconceito de raça. Então é importante salientar que, do ponto de vista da lei, essas questões ligadas à igualdade, à desigualdade, a preconceito, à discriminação, eles estão ligados à questão biológica. Então, em termos de legislação, o conceito de raça é muito mais apropriado por conta desse processo de preconceito, de discriminação, do que o conceito de etnia. Uma vez que o conceito de etnia, inclusive, pode até ressaltar outros elementos maiores, outros elementos mais abrangentes, e não focar na questão específica do aspecto biológico. Mas aí, o que é que diz a Constituição Federal em relação a essas questões? Num dos principais artigos, um dos primeiros artigos, que é o artigo 3º da Constituição Federal, diz o seguinte: constituem como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, no seu item 4, promover o bem de todos,
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então é importante, não é, a gente atentar para um processo de formação territorial baseado numa demanda, né, de composição, de atender a uma população que ficou durante muito tempo, né, renegada a uma composição social que ainda fica, né, renegada a ocupar áreas periféricas, mas que também sofrem com o seu processo de conformação biológica. E aí o artigo 3º da Constituição é muito claro quando diz que não se pode promover preconceito de origem e raça, que são os aspectos biológicos da formação étnica da população, da formação da população. Então, gente, de que forma diferentes etnias podem contribuir na formação e composição de uma população? Nós identificamos que a formação territorial do Brasil, ela se deu, né, num processo de uma relação de exploração-explorador. Então a gente vai dentro desse processo configurar a forma que essas etnias, levando em conta essas relações mais abrangentes, elas estão presentes, né, e elas vão contribuir nessa formação e composição da população, né? Partindo do princípio que a etnia está relacionada à comunidade humana, definida por afinidades linguísticas e culturais, é verdade afirmar que tais comunidades contribuem na construção da identidade de um povo. Além de ter essa construção identitária do ponto de vista dessa troca de linguagens, dessa troca de costumes e hábitos, né, a gente tem uma conformação que obedece também a um processo econômico. Então é importante a gente lembrar que todos esses aspectos étnicos, eles estão presentes, mas eles são altamente influenciados por um processo econômico que demandou uma formação territorial específica do país. E essa formação territorial, ela está baseada na relação, né, produtiva. Essa relação produtiva, que é a relação econômica, é uma relação bem perversa, uma relação histórica que se configurou a sociedade brasileira, uma relação de perversidade, uma relação de exaurir dos seres humanos que estavam compondo aquelas etnias, exaurir de todas as etnias que estavam ali, o sistema demandava essa exaustão. Então, há um processo bem degradante de composição e formação territorial. Então é importante a gente atentar para esse aspecto. Que identidade esse povo está formando? Que identidade essas etnias elas formaram? De que forma essas etnias estão presentes? E quais, mesmo com esse processo degradante, com esse processo perverso, de que forma essas etnias elas apresentam ainda os seus costumes, as suas linguagens, como formas de resistência, como formas que estão presentes ao longo de todo esse tempo e que continuam caracterizando o aspecto étnico dessa população que está como protagonista de um processo de formação territorial. Num país, né, que durante décadas, durante séculos, desenvolveu esse processo perverso de formação e ocupação territorial. Então, conforme a gente observa aí no gráfico, na imagem, né, a gente vê as etnias formadoras do povo brasileiro, né? Dentro dessa sistemática de relação de exploração, a gente tem uma conformação miscigenada, uma conformação onde houve a inter-relação entre as etnias, as diferentes etnias que se envolveram nesse processo de formação, né? E a gente destaca aí as três principais. Então nós temos o indígena, né, que era o habitante nativo, o habitante que já estava aqui no território, né, com o seu modo de vida, com todas as suas características étnicas, culturais, né, a sua forma de produção, de sustentação, né, enfim. Depois a gente vai ter um processo de intervenção, que é a chegada do colonizador europeu. Com a colonização, né, vieram modificações, transformações significativas do ponto de vista da composição étnica. Então, o colonizador europeu,
ele traz consigo, né, algumas características peculiares, características essas que são demandadas a partir de um sistema de exploração econômico, né? Então vai haver essa ligação mais direta com o processo econômico, uma vez que o indígena que era nativo daqui da terra já tinha essa ligação da produção para atender às suas necessidades básicas, o seu sustento, né? Matar a fome, matar a sede, alguma coisa do ponto de vista do artesanato que era produzido, mas para subsidiar as suas necessidades locais. Com a chegada do colonizador, isso daí, o sistema econômico, ele vai ser imposto de uma forma muito perversa, de uma forma muito cruel e vai alterar uma dinâmica que estava bem estabelecida do ponto de vista do nativo. E ele também vai ser um elo de ligação com o africano, o que vai ser trazido para o Brasil também para compor, não é, como uma terceira etnia básica nesse processo de formação da população. Então, iniciando pelo indígena nativo, a gente vai ter algumas mesclagens, algumas miscigenações, né? O índio com o europeu, né, que vai caracterizar o que se denominou brasilíndio, né? Ou seja, o indígena nativo, né, o indígena que pode ser considerado como nativo do Brasil, né, mesclado com o europeu que também veio nesse processo dando origem aos brasilíndios, né? Africanos que também, né, se mesclaram com os europeus e africanos que se mesclaram com os indígenas também, dando origem aos afro-brasileiros, né? Então essa influência africana fortíssima, né, dentro dessa composição étnica, dando origem aos afro-brasileiros. É importante assim a gente destacar que o gráfico está mostrando o europeu como sendo o centro, né? E esse gráfico ele pode ser flexível, né? O indígena ele também estava ali presente, ele pode também ser o centro por ser uma população nativa, como o africano também pode estar ali no centro, né? Como sendo como uma população que deu uma caracterização a essa origem étnica, social, né? Mas aí a gente vai identificar essa miscigenação, né, entre indígenas europeus e africanos bem presente na composição étnica geral da população do país. Chamar a atenção para alguns aspectos, né? Durante muito tempo se convencionou algumas denominações baseadas em relações coloniais. Então é importante a gente destacar que muito dos aspectos que são trabalhados dentro das relações étnicas, né, são aspectos que foram consolidados durante 400 anos de ocupação e exploração do território brasileiro e configuração territorial do país, né? Então, os brasilíndios, que são os europeus e os indígenas, a miscigenação entre essas duas etnias, durante muito tempo foi denominado de mameluco, né? Era um mameluco denominado pelos jesuítas, o negro com o índio denominado de cafuzo e o negro com o branco, né? Ou seja, os afro-brasileiros eram denominados dessa forma, o negro com o branco denominado de mulato, né? Então cafuzo mulato compondo os afro-brasileiros e os mamelucos compondo o que se denominava de brasilíndios. Bom, vamos identificar alguns aspectos peculiares a cada etnia dessa. O primeiro é a contribuição dos indígenas à composição da população brasileira, né? São inúmeras as contribuições dos indígenas, que era a população nativa, na composição e formação do povo brasileiro. E aí a gente vai destacar algumas, fazendo algumas reflexões e algumas análises. Então é importante a gente destacar que, de início, né, o modo de vida dos indígenas era um modo de subsistência, era um modo que atendia a essa parcela da população de forma igualitária. Claro que existiam tribos e muitas vezes essas tribos elas entravam em conflitos, mas por conta de subsídios, fatores físico-naturais, recursos naturais que estavam ali presentes e aí eram alvo muitas vezes de disputa, né? É importante também salientar que algumas dessas etnias elas eram mais pacíficas, né? Enquanto que outras, poucas,
não tantas, eram mais voltadas para a guerra, tinham mais essa característica bélica. E aí existiam mais conflitos em função desses recursos. Mas assim, as contribuições foram inúmeras contribuições para a população, a formação da população brasileira. Os costumes, por exemplo, como o uso da jangada, canoa, rede de dormir, são costumes que advêm da população, da etnia indígena. A cultura, então há uma contribuição forte do ponto de vista cultural, como o folclore e as danças indígenas que elas são ainda muito praticadas. Então a gente pode ver como, por exemplo, danças como o caboclinho, alguns outros aspectos bem específicos da etnia indígena dentro do ponto de vista cultural. Ainda dentro do ponto de vista cultural, as lendas, lendas do boto, do boitatá, da caipora, também contribuem para esse processo. A comida, a culinária, canjica, pamonha, biju, inhame, macaxeira, farinha, todos esses elementos compõem uma culinária específica, dependendo da região, é importante salientar isso, que dependendo da região, essa culinária se modifica. Então, no norte, a gente tem o tacacá, o tucupi, todas essas modificações se modificam de região para região. Dentro do ponto de vista do artesanato, como o uso da panela de barro, as gamelas de madeira, do ponto de vista da língua, da linguística utilizada, palavras como sendo palavras indígenas, Itamaracá, Itaparica, enfim. O hábito do banho diário é um hábito indígena, esse hábito de tomar banho todo dia, uma vez que os índios estavam muito próximos dos recursos naturais, numa área tropical, uma área muito quente, que é a área onde o território brasileiro está localizado. Então havia a necessidade de estar próximo ao banho de rio, ao banho de mar, enfim. E aí, do ponto de vista da religiosidade também, a religiosidade e rituais que eram utilizados, praticados por essa população indígena, como a jurema, a pagelança, algumas danças religiosas que estão presentes ainda dentro desse contexto cultural que envolve a formação e a miscigenação do povo brasileiro. Então há uma característica dessa contribuição direta da etnia indígena na configuração dessa população. Então, a contribuição do índio à composição do povo brasileiro, conforme a gente pode identificar aí na imagem, a gente vê aspectos da culinária, aspectos da cultura, aspectos e hábitos de costumes que são utilizados, dos mais diversificados, e que até hoje a nossa composição cultural ela tem aí esses aspectos muito presentes dentro da sua organicidade, das suas vivências, do seu dia a dia. Então é importante ressaltar que as etnias indígenas, elas tiveram e têm ainda, porque existem as comunidades indígenas presentes no território brasileiro, elas têm ainda um papel fundamental, Elas são fundamentalmente espaços de resistência, porque passaram por um processo de degradação, de dizimação muito forte, mas elas são essencialmente importantes dentro desse contexto cultural mais geral. A contribuição do negro à composição do povo brasileiro. Então é importante, antes da gente identificar essas contribuições, é importante a gente destacar o contexto, que essa etnia africana ela estava localizada, ela estava ali naquele contexto, Qual que era esse contexto? Um contexto econômico perverso também. A colonização europeia, quando se implementou aqui no Brasil, ela identificou alguns entraves, e entraves econômicos principalmente. Esses entraves, eles geraram uma necessidade de se buscar outros caminhos. Um dos caminhos foi justamente de trazer a mão de obra africana, que além de ser uma mão de obra que estava distante da sua origem, portanto oferecia menos resistência aqui na América do Sul, aqui no Brasil, mais especificamente, além de estar mais distante, ela também era um negócio promissor,
né? Era um negócio que gerava uma rentabilidade muito grande. Então, houve, logo a partir do momento de colonização inicial, houve um deslocamento dessa mão de obra para se trazer negros africanos para trabalhar como escravos aqui nas colônias, né? Então, é importante ressaltar esse contexto para que a gente possa compreender o processo de conformação étnica da população e identificar outras contribuições. Mesmo assim, a gente vai ter um aspecto de resistência presente nesse processo, né? O negro vindo da África como mercadoria durante o período colonial era considerado um homem sem alma, construiu a base de sustentação do território brasileiro, além de auxiliar na formação econômica, cultural e religiosa brasileira, né? A gente vai identificar algumas contribuições, mas fazendo esse destaque que, mesmo com todo esse processo perverso, né, escravagista, onde não considerava a população africana como sendo uma população com os requisitos básicos da humanidade, mas como mercadoria, mesmo assim as resistências e as contribuições elas foram essenciais para a configuração da composição étnica brasileira. Então, a população brasileira hoje, ela não é uma população que se pode denominar como sendo de etnia europeia apenas, como sendo de etnia indígena apenas, ou como sendo de etnia africana, mas uma miscigenação, onde todos os descendentes têm aspectos das três etnias presentes na sua conformação. E aí a gente destaca os importantes, as relevantes contribuições, não é, da etnia africana, da população negra aqui no Brasil. Na religião, não é, a importante ligação com o sincretismo religioso e as religiões de matriz africana, elas são importantes dentro desse processo, elas correspondem a um processo de formação cultural de uma população, da população brasileira como um todo, né, onde a gente tem influências dessas religiões de matriz africana e sincronia com as demais religiões, os rituais indígenas e os rituais europeus, eles foram também, não é, sincronizando, interrelacionando com essas religiões de matriz africana. Em alguns espaços, né, como na Bahia, por exemplo, essa sincronia ela é muito intensa, né? Mas em outros espaços também essa sincronia ela também acontece. Do ponto de vista da música também, que é o ponto de vista cultural que a gente vai destacar, né? A contribuição do samba, do axé, do carimbó, do pagode, enfim, que são expressões musicais mais diversificadas, mas que estão presentes ali, né, nessa composição artística. A dança no samba, na capoeira, no afoxé, né, são também contribuições importantes para o ponto de vista cultural, né, da etnia africana aqui no Brasil. A culinária também, né, na alimentação, algumas formas, né, de culinária, feijoada, o quibe, o abará, né, o azeite de dendê, o vatapá, o caruru, são expressões da alimentação, das contribuições da alimentação africana. Na linguística também, palavras relativas a divindades, né, na ligação aí com a sincronia religiosa, comidas e bebidas, nomes de lugares, roupas, danças, instrumentos musicais, né, animais, plantas e frutos, deformidades, doenças e partes do corpo. Então tudo isso aí também, todos esses aspectos foram sendo assimilados pela cultura como um todo, pela população como um todo, mas são especificamente de contribuição cultural africana. Então, a contribuição do negro à composição do povo brasileiro, conforme a gente vê aí na imagem, não é? A imagem traduz um pouco de como essa composição da alimentação está presente, não é? Na culinária, essa comida temperada, esse hábito pela comida temperada que a gente tem, não é? E nas expressões culturais são bastante significativas. Aqui, especificamente, no estado de Pernambuco, a gente identifica o maracatu, por exemplo, como uma expressão cultural advinda de toda aquela configuração que se tinha na comunidade africana presente nos engenhos de açúcar aqui no Brasil,
não é? Uma representatividade, uma expressividade muito forte do maracatu, não é? Mas outras formas também. Então, conforme a gente pode ver aí na imagem, a capoeira também, que é uma arte, uma dança, não é? E uma forma também de expressão corporal, trazendo equilíbrio, trazendo bem-estar físico e emocional para as pessoas. Enfim, são contribuições inestimáveis, não é, que a etnia africana deixa dentro de uma composição étnica mais geral, que é a composição étnica brasileira. A contribuição do europeu à composição do povo brasileiro, não é, ela é de forma peculiar também, não é? É uma forma singular, mas a gente faz algumas ressalvas mais importantes, porque a contribuição europeia foi a que mais se impôs, não é, perante esse processo econômico que se instalou durante o processo de formação territorial. Apesar de ter sido uma colônia de exploração de Portugal, o Brasil recebeu forte influência de outros povos europeus, tais como holandeses, alemães e italianos, com forte influência principalmente no sul do país. De tais etnias, recebemos as contribuições de alguns aspectos fundamentais. Antes da gente ver os aspectos fundamentais, é importante, né, essa correlação econômica. Então, os europeus, eles sempre fizeram esse processo de ocupação procurando se adequar às características mais próximas que tinham na Europa, né? Por isso essa ocupação lá no sul do país, porque havia uma questão de temperatura, de afinidades em relação ao meio, muito mais próxima com os países de origem, né? Apesar de que, ao chegar aqui no processo de colonização, os europeus se estabeleceram inicialmente na região litorânea, principalmente na região do litoral do Nordeste. Mas essa diversificação territorial ela foi aumentando na medida que as necessidades econômicas foram demandando deles outras configurações, né? E aí, a partir daí, a gente vai ter o processo de expansão para o interior do país, para o interior do território e para o sul do país também. Então, a gente vai ter essa configuração. As influências dessa etnia, né, do ponto de vista da religião, o forte predomínio da religião cristã e aí um predomínio do catolicismo, né? Então, os portugueses investiram pesado nessa exploração aqui no território brasileiro, e essa exploração do território brasileiro tinha um cunho religioso muito forte. Então, companhias religiosas, por exemplo, como a Companhia dos Jesuítas, tiveram um papel fundamental dentro desse processo de exploração, né? E dentro desse processo de exploração foram expandindo as suas missões, foram expandindo as suas áreas de influência, de forma que catequizaram indígenas, passaram por colônias de catequização de indígenas e depois, dentro daquela estrutura escravagista, onde a gente tem a escravidão, o latifúndio e a monocultura da cana-de-açúcar, do café, enfim, a cultura baseada em um único produto. Então, esse tripé social, ele foi dando subsídios para que as missões elas implementassem a religião tivesse a sua influência. Na língua, né, obviamente, o predomínio da língua portuguesa, apesar de haver influências europeias de outras nações. Então, no sul do país, por exemplo, a gente encontra algumas regiões que têm influência alemã, que têm influência polonesa, que têm influência italiana, mas predominantemente a língua portuguesa, né? Ela é a língua oficial do país, e aí a predominância por conta dessa influência, dessa contribuição do europeu, especificamente do português. Na culinária, uma culinária muito ligada à produção econômica da monocultura que vigorava, então bolos, doces, café, leite, não é? a essa contribuição na parte dos alimentos. Na arquitetura também, né? A arquitetura barroca, de algumas... isso daí está muito ligado também à questão da religião com as igrejas. Então as igrejas, a religião trazia um pouco, comandava esse processo arquitetônico, né? Então as casas, os sobrados, por exemplo, eles se aproximavam muito da arquitetura das igrejas que eram ligadas ao catolicismo.
Do ponto de vista das bebidas, né, na culinária ainda, levando em consideração essa questão alimentar, cachaça, cerveja, né, que eram bebidas ligadas, e da dança também, danças europeias, como por exemplo a gente tem a influência fortíssima, né, presente aí nas manifestações culturais do Carnaval, do São João, a quadrilha, por exemplo, que é uma manifestação cultural típica de origem europeia. Enfim, a gente tem uma composição aí de contribuições do europeu à composição do povo brasileiro. Podemos ainda destacar a influência de outras etnias, árabes, espanhóis, poloneses, como já foi falado, japoneses no norte do país, não é? Uma colônia japonesa, e em São Paulo, colônias japonesas que têm uma forte influência, cada uma com as suas contribuições na formação e composição do povo brasileiro. Umas mais regionalizadas, outras menos regionalizadas, mas elas todas presentes ali na composição da população brasileira. Então, podemos destacar ainda a influência de outras etnias, como árabes, espanhóis, poloneses, japoneses, cada uma com a sua contribuição na formação da composição do povo brasileiro. Algumas mais regionalizadas, outras menos, como a dos japoneses, por exemplo, que a gente tem colônias de ocupação e de colonização na região norte do Brasil e algumas colônias em São Paulo, né? Mas outras no sul do país, como poloneses, espanhóis, enfim. Cada uma trouxeram um pouco dessa composição e mesclaram mais aspectos, mais influências ainda a essa composição populacional brasileira. Então, a contribuição do europeu, a composição do povo brasileiro, conforme a gente pode observar aí na imagem, né? A gente tem a contribuição arquitetônica, né? A contribuição do ponto de vista alimentar. Então, isso daí gerou um predomínio por conta do sistema econômico que foi imposto pelo europeu dentro dessa conformação étnica, social e cultural do país como um todo. Hoje é de predomínio europeu, né? Esse modo de vida, apesar de ser fortemente influenciado pelas demais etnias, mas é de predomínio europeu esse modo de vida que a composição populacional brasileira tem. Então a gente pode resumir a composição do povo brasileiro como sendo uma junção de indígenas africanos, negros africanos e europeu, né? E dessa forma uma mistura de etnias, levando em consideração que as etnias são mais abrangentes, são as relações, então, portanto, uma mistura de relações étnicas com a verdadeira processo de miscigenação cultural. O resultado dessa miscigenação é a conformação do povo brasileiro que a gente tem nos dias atuais. E assim surgiu, então, o povo brasileiro como uma mistura de etnias, ou seja, de relações maiores, com uma verdadeira miscigenação populacional. O povo brasileiro, então, é o resultado de uma mesclagem de culturas, de contribuições e que conformam essa composição étnica mais geral. Então, mediante tanta mistura de etnias, qual que é a cor do povo brasileiro? Uma pesquisa realizada no IBGE em 1980, a respeito das cores do brasileiro, né? Uma pergunta aberta foi feita e foram declaradas 135 cores diferentes. Tamanha foi a capacidade de miscigenação. Então a gente pode observar que do ponto de vista popular, a forma como as pessoas enxergam esse processo de miscigenação, ele é tão complexo e tão diversificado, né, que em alguns momentos a gente fica sem identificar de que forma esse padrão cultural ele pode se estabelecer. Ele não se estabelece, porque a miscigenação e a mesclagem é tão elevada, tão complexa, que fica difícil se definir de que cor ou de que padrão cultural compõe essa população. Essas relações étnicas, né, elas levam a fazer algumas reflexões. Então a gente traz, junto a essa temática, né, da composição populacional, da formação étnica populacional, algumas consequências, algumas relações, algumas reflexões. Uma delas é ligada à questão do racismo. Lembrando, não é, que o conceito de raça é aquele conceito mais restrito. Então, ele é um conceito mais resumido.
O que leva a essa correlação com o racismo é justamente quando não se identifica uma parte mais abrangente, uma relação étnica mais abrangente, considerando aspectos culturais, linguísticos, e aí se restringe apenas, se reduz apenas ao conceito de raça, que é o conceito mais restrito. A gente faz uma reflexão importante. O Brasil, com toda essa miscigenação, com toda essa mesclagem, sabendo dessa composição identitária de que forma a população brasileira, a gente deixa uma pergunta: é um país racista? Né? Então a gente vai fazer algumas reflexões em cima dessas questões. A primeira reflexão que a gente faz é do ponto de vista da legislação. Durante muito tempo, né, essa legislação ela ficou aquém desse processo, ela ficou devendo aspectos voltados para essas questões ligadas às relações étnico-raciais. Então, a primeira delas é a Lei contra o Racismo do Brasil, não é? Com o intuito de sanar esses problemas relacionados à prática de racismo, sanciona-se em 20 de julho de 2010, então a gente vê como é tardio esse processo, né? Apenas no século XXI é que a gente vai ter um direcionamento mais definido como lei, a Lei 12.288, que é denominada Lei contra o Racismo. No seu artigo 1º, inciso 1º, a lei define o que seja discriminação racial. Então, diz o seguinte: discriminação racial ou étnico-racial, toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica, que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condições de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada. Então, a lei, ela é muito completa, ela traz no seu bojo, ela traz nessa sua configuração, não é, uma abrangência não apenas do ponto de vista racial, mas do ponto de vista étnico, não é, do ponto de vista da cor, da descendência e origem, ou seja, não apenas a origem da população, mas também do seu processo de descendência. Ela traz essa restrição, ela faz essa comparação aí e essa aplicabilidade ao reconhecimento, gozo e exercício de direitos, né? Direitos fundamentais à dignidade humana. Então a lei, apesar de tardia, ela é um referencial, é um ganho para esse processo envolvendo relações étnico-raciais. Então, para que a gente possa dialogar um pouco mais, a gente traz algumas questões para reflexão, né? Primeira questão: como pode um povo, fruto de uma mistura de etnias, agir dessa forma racista? Né? Algumas questões que faz a gente pensar, como é que pode uma configuração étnica tão complexa, tão diversa, não é? Uma composição onde a gente tem a influência de vários povos e estabelecer dentro dessa sociedade um processo racista tão forte, né? Cabe a gente aqui parar para pensar um pouco, né? Fazer essas reflexões, né? Abstrair um pouco para refletir sobre essas questões e contribuir para que as próximas relações sociais elas não venham permeadas, não é? Elas não venham de forma velada com esse racismo, com essas relações mais degradantes entre os povos que compõem a etnia brasileira. Uma outra questão: quem é esse povo? Né? Esse povo é uma junção, né? De que forma a gente pode pensar esse povo, essa população? É uma população miscigenada, é uma população que ela restringe direitos de uns, né, e exacerba direitos a outros. Então é importante fazer essa reflexão de como esse povo está composto. Há uma outra reflexão: a qual etnia se pertence? Podemos definir que hoje o povo brasileiro, né, a população brasileira, ela tem uma etnia específica? Não. Ela tem uma etnia miscigenada, uma etnia mesclada, uma etnia hoje que é resultado da miscigenação dessas outras etnias que fizeram parte do processo
de ocupação e formação territorial do país. Então é importante que nós, enquanto indivíduos, você enquanto estudante, né, faça essa reflexão no seu processo formativo, né? Identifique essa miscigenação, veja quais são os aspectos, quais são os elementos principais que fazem essas correlações étnicas e culturais. É importante para que algumas mazelas dentro desse processo sejam cada vez mais aniquiladas, eliminadas, como a mazela do racismo, a mazela do preconceito e a mazela da discriminação. Então, conforme a gente pode observar aí na tela, qual o nosso retrato, com quem nos parecemos, né? Então, nós temos aí alguns personagens, né? Presentes aí, e esses personagens eles são reflexo dessa miscigenação, né, da contribuição africana, da contribuição indígena, da contribuição europeia, mas enfim, formando uma composição étnica comum. Bom, pessoal, é fundamental essas reflexões do ponto de vista da composição da população, da formação étnico-cultural da população. Espero que vocês tenham gostado, tirem um bom proveito do material e até a próxima.